Gostavas de saber como é participar nas maiores competições de CTF e ser um Security Researcher? Então fica aí que é isso que vamos falar na conversa de hoje. Bruno, desde já, muito obrigado pelo teu tempinho. Estás aqui por teres disponibilizado para vires aqui ao nosso podcast partilhar um bocado da tua experiência e do teu conhecimento. E a primeira pergunta que eu começo todos estes podcasts é como é que tu vieste parar ao mundo de cyber? Ui, Revela-nos aí a que verdade. perguntas complicadas já. Olha, desde já agradeço o convite, Tiago. É sempre um prazer estar aqui contigo. Ahm, Como é que eu vim cá parar? Olha, é engraçado porque eu sinto que a minha vida aqui no mundo de cyber teve aqui uma volta gigante. Ahm, Na verdade, isto tudo começou antes de cyber, por ser tipo uma pessoa já naturalmente curiosa. Ah, o meu pai sempre, por causa da profissão dele, sempre teve imenso contacto com a parte de programação e com a parte ahm, de efetivamente mexer com computadores e mexer com a parte robótica. Pá, e eu desde miúdo sempre achei uma graça incrível àquilo. Era mesmo daquelas coisas que mesmo já de miúdo tu dizias: "Epá, eu quero ser isto", não é? Uhum, E desde muito cedo aprendi a programar e ali mais ou menos pela altura do secundário, pá, temos todos de tomar aquela decisão que é, ok, agora até ao nono ano foi tudo muito bonito e a partir daqui. Portanto, pá, eu sou de uma terrinha pequena, ao pé da Guarda, e não havia grandes opções, por isso acabei por ir para o curso científico. Um, e não estava satisfeito com essa decisão, por isso refugiava-me muito na parte da programação. Até que houve um senhor iluminado que foi dar uma palestra à guarda, seu nome André Batista, que foi o convidado anterior deste podcast, que basicamente era a expor um bocadinho, assim de uma forma muito introdutória, o que era um CTF. Também lembro-me que havia uma parte sobre game hacking, eu gostava de jogar na altura e fiquei maravilhado com aquilo. Eu não pude ir a essa conferência, o que foi um bocado triste. Mas o meu pai, que era professor, foi convidado para ir lá assistir. E o meu pai gravou a palestra toda com o telemóvel dele e acabou por me passar depois o vídeo, pá, e eu vi a conferência para aí 3 ou 4 vezes. Aquela palestra. Depois acabei por encontrar os slides no GitHub daquilo e lambi aquilo tudo de uma ponta à outra. E comecei, portanto, depois pela área da CTF, estava mais solo quando estava no secundário, a fazer o pico CTF, algumas máquinas do Hack the Box, aquela jornada inicial básica. E acabei por depois, quando fui para a universidade, tomar a decisão de ir para o Instituto Superior Técnico, de Lisboa, porque tinha e tem lá os STT, que eram, e acho que ainda são, a equipa número um no CTF Time. E sejamos uhum. sinceros, aqui com uma opinião um bocadinho polémica, para a malta do Porto, são a melhor equipa de CTFs portuguesa. Estás a criar a picardia com a XSTF, é? Acho que sim, acho que Cuidado, sim. cuidado com o teu boss. Eu tenho aqui na ETIAC, acabo por ter aqui uma tropa grande do XSTF, mas pronto. Pronto, Dias à parte, a opção estava entre a FCUP e o técnico, acabei por ir para o técnico. E foi aí que desenvolvi mesmo a minha parte mais relacionada com cibersegurança a sério, mais com o hacking ofensivo. Um, e comecei a jogar CTFs quase full time. Era fazer as cadeiras, tipo despachar projetos para me dedicar completamente ao CTF. E acabei por aprender muito logo no meu primeiro ano de universidade. Eu costumo brincar a dizer que aprendi mais com os CTFs do que propriamente com as cadeiras na universidade, Uhum, porque aquilo precisava de um conhecimento tão vasto à volta do que é computer science, no geral, não é? Que acabava por aprender a parte prática antes de ir para as cadeiras e nas cadeiras acabava por solidificar mais o conhecimento teórico. Um, Depois foi engraçado, e é aqui que começa a primeira volta na minha vida de ok. hacking, que é, portanto, eu entrei na universidade em 2019, veio o Covid, e há uma iniciativa que é o Cyber Security Challenge Portugal.
Eu acredito que já teve cá o Ricardo Ferreira, o Flecha, Uhum. também a falar disso, portanto não me vou alongar muito sobre o assunto. Mas No em fundo, é a equipa 2000 nacional de CTFs que Portugal tem para competir a nível internacional. exatamente, neste caso a nível europeu. Hum, e pronto, acabei por 2021 ganhar os qualificadores, entrei para a equipa e quem é que é o treinador? Um dos treinadores, ou seja, um dos treinadores era do técnico, que era o professor Pedro Adão, e o outro treinador era André Batista. E entra aqui a primeira volta, que é fogo. Pá, eu finalmente vou conhecer um dos meus ídolos, a pessoa que me meteu aqui na carreira de cibersegurança, pá, e fiquei completamente em êxtase. Acabei por conhecer mais malta também muito fixe, tanto do CNCS como de outras universidades. Portanto, só por essa experiência já foi 5 estrelas. Na altura chegaste a ir a que país? Ahm, Portanto, eu participei 4 ou 5 vezes no Cyber Security Challenge PT. Portanto, 2021 fomos a Praga, foi a primeira vez que ok. participei. Depois, em 2022, fui à Áustria, que foi o meu primeiro ano como capitão. Depois, 2023, já não me recordo bem onde é que foi. 2024, depois comecei a trabalhar e com conflitos com a minha empresa anterior, não pude ir nesse ano. E depois, em 2025, voltei este ano e fomos a Varsóvia, também como capitão. Ahm, Pronto, e basicamente a minha carreira de CTFs atingiu o pico quando depois em 2022 ou em 2023 acabei por ser um dos candidatos à Timira, que é, ou seja, temos o Cyber Security Challenge PT, que agrega os melhores talentos de Uhum. Portugal para ir competir a nível europeu, e depois tens o Next Step, que é a Team Europe, que agrega todos os melhores talentos da Europa, ou seja, os candidatos são 2 de cada país, depois para formar uma equipa de 15 elementos. E acabei por ser um dos candidatos desse ano. Acabei por passar depois à fase final para a escolha da equipa e fomos a San Diego e acabamos por ganhar o International Cyber Security Challenge Isso, contra senhora. Grande o cena. continente. Sim, pá, por acaso sempre tivemos a sorte de ser bem representados. Ok. Num, Antes de pegar um bocadinho naquilo que tu disseste no teu passado, só uhum, pegando aqui um bocadinho a cena dos campeonatos europeus, daquela conversa que nós tínhamos com o Flecha na altura, a equipa era dividida em várias secções, entre aspas, tens uhum. vários tipos de desafios dentro dos CTFs. Tu estavas mais direcionado para que vertente? Estavas já direcionado para o web ou estavas a fazer outra coisa completamente diferente, como Pound, por exemplo? Eu sempre fui um bocadinho versátil, mas sim, a minha área principal era web, pelo menos na Uhum. parte de Jeopardy. Ou seja, em 2021 a competição só consistia de Jeopardy, que é o tipo de CTFs normais, em que há um desafio, tens de encontrar a flag, metes a flag e está feito. Yeah. Mas a partir de 2022, na Áustria, começou também a haver a componente de ataque-defesa. Ou seja, Uhum. era um dia de Jeopardy, um dia de ataque-defesa, que é uma coisa muito mais dinâmica. Ou seja, consiste basicamente em ter várias equipas com várias vuln boxes e com vários serviços vulneráveis, e em tempo real tu tens de defender e atacar as equipas. Ou seja, acabas por ter aqui não só a divisão de web, pawn, reverse, crypto, etc., mas também tens a divisão de blue team e red team. Ou seja, no fundo é quase fazermos uma simulação de operações de Grey Team e Blue Team numa organização, por exemplo. Uhum, Ah, sim. É um ok, bocadinho o conceito de ciberguerra, se quisermos abusar um bocadinho desse exato. termo, não é? E dessas experiências todas que tu tiveste, acredito que se calhar a que tu tenhas sentido mais prazer foi quando foste a San Diego com a equipa europeia, não é? É sempre um patamar extra. Mas de todos os torneios que tu fizeste até agora, tirando esse, provavelmente, qual é que sentiste que te deu mais prazer ou qual é que tu gostaste mais? Pá, pela equipa, pelo país em que estava, tipo, pelo ambiente, qual é que deles é que te disse? Opá, este foi mesmo tipo, grande cena, curti bué. Pá, tem de ser o ICC. Pá, aquilo foi mesmo espetacular, não só porque era um CTF on-site, e era um CTF on-site tipo, extremamente bem organizado, em que pá, basicamente a organização reservou o Hilton de San Diego, mesmo ao pé da praia,
Tínhamos lá a sala que tinha tipo, estava toda escura, com luzes de discoteca lá dentro, até acho que chegou lá a ver concertos e tudo, e tipo, pá, aquilo como foi organizado pelos americanos, o vibe Vocês era estavam a ser tratados mesmo. como rockstars mesmo. Sim, é pá, praticamente, sim. Não, mas deve ter sido grande Foi, cena. foi muito, muito fixe. E até porque depois do CTF ganhámos, acabámos depois por juntar uma malta para fazer uma road trip de San Diego até Vegas, para irmos à DEFCON, calhou ali mais ou menos no mesmo time slot. Pá, e obviamente que melhor do que isso, só ganhar mesmo o CTF da DEFCON, ou assim qualquer coisa que seja mesmo o main stage. Não, sim, isso Um, já foi incrível. Tipo, é sim, uma sim, sim, oportunidade sim, sim. completamente. Mas da tua equipa que tu foste fazer esse torneio mundial, tem assim algum nome que atualmente seja assim mais conhecido, que na altura também surgiu quando a ti, ou é malta um bocado underground que não está muito exposta publicamente? Eu sinto que é malta muito conhecida no mundo do CTF. Lembro-me assim do topo da cabeça que pá, tinhas malta mesmo muito, muito conhecida de equipas tipo Organizers, Zero Tolerance, tipo, tudo o que seja top de equipas europeias, estava lá tudo. Se calhar, malta mais famosa. Havia um rapaz holandês, havia não, ainda há, que era o Rick de Jager, que já foi ao Ponto One várias vezes e que já limpou tipo imenso dinheiro. Aliás, até há uma talk muito, muito engraçada dele, acho que foi na 35C3 ou na 34C3, em que ele mostra como é que meteu tipo com um exploit em que mandava um PDF e depois a impressora, ou acho que até era um fax naquele caso, começava a jogar o Doom, e como tinhas tipo o landline para teres tipo um telefone fixo, a maneira como tu controlavas o Doom era a ligar para o fax e jogares com as teclas do telemóvel. Por isso é, é sem dúvida das maiores referências que nós tínhamos na Team Europe naquela altura. Mas pá, deve ter sido sem dúvida uma experiência que vais ficar para o resto da vida. E é sempre interessante trazer isto para a malta que também não conhece, ficar a saber como é um bocado desse mundo. Mas agora pegando um bocado no teu início, na primeira fase da tua vida, Uhum. ah, apesar de tu teres nascido dentro do mundo da programação, se calhar mais direcionado para a parte de robótica e desenvolvimento de software, etc., foi uma tal que te fez virar para a parte de cyber. É verdade. E isso é super curioso, porque às vezes as pessoas já nascem tipo, com interesse em mais direcionado para a componente de hacking, etc. e tal, mas foi uma tal que nem sequer tu assististe, foi através de um vídeo de um telemóvel que te fez mudar essa perspectiva e querer saltar para isso, que agora também até trabalham juntos, etc. Uhum. Na altura, ah, o que é que te fez mesmo sentir, dizeres, olha, esta tal que está tipo grande cena, é esta área que eu quero seguir? Tipo, o que é que te fez tipo mesmo mudar o mindset, de dizer é isto que eu quero e tipo, vou pôr se calhar um bocado de lado a parte de desenvolvimento de software, entre aspas, e vou-me direcionar a minha atenção para isto. Sim. Opa, eu acho que foi pelo desafio. Vou-te ser muito honesto. Eu pá, sempre tive uma personalidade super competitiva. Mesmo pá, na altura, quando era miúdo, jogava tipo League of Legends, jogava Uhum. CS, jogava Team Fortress 2, era tudo jogos extremamente competitivos. Era 5v5 numa arena e ganha o melhor. E não há muito para fugir daí. E senti que o hacking acabava por ser um reflexo quase que me podia libertar aqui um bocadinho deste meu espírito de competitividade, tipo numa coisa que realmente ajudasse o mundo. Ou seja, depois, obviamente que nesse ano o André também ganhou o MVH e houve Ok, foi a muito primeira PM. vez? Acho que sim, foi a primeira vez. Foi em 2017 ou em 2018, Ok. assim qualquer coisa. Pá, e ele levou imenso PR a dizer, pá, é o melhor hacker do mundo. E obviamente quando és um miúdo de 16 anos ou 17, tipo, és facilmente impressionável e ficas naquilo e ficas, opá, eu também quero ser o melhor hacker do mundo, não é? Ahm, e pronto, e acabou por me motivar imenso aí. Mas não só isso, mas eu lembro-me que uma das coisas que eu também pensei é que ahm, eu comecei a ver hacking como uma arte e Uhum. não só como um trabalho, digamos.
Ah, lembro-me também de pensar isto não só pela talk do André, que me fez pensar um bocadinho nisso, mas também por alguns vídeos que havia do Live Overflow, já tipo, super antigos. E lembro-me que havia em que ele explicava o conceito de Return Oriented Programming, que é basicamente pegares em pedaços de código, fazeres vários returns e nos pedaços de código que ficam entre os returns, tu basicamente escreves um programa novo. Uhum. E ele definia isso como ser programar com máquinas estranhas. Pá, isso para mim fez um sentido absurdo quando comecei a ver isso. E eh, pá, nasceu aí um fascínio que até hoje ainda não consigo explicar bem como é que aconteceu, mas a verdade é que pá, até aos dias de hoje encontro-me completamente fascinado com este tipo de coisa. Mas a cena curiosa, e tu disseste isso no início, que acho que é, se calhar, o ponto que é comum a quase toda a gente desta área, que é a cena. Era curioso, tipo, gostava de saber como é que as cenas funcionavam, construir, desconstruir, etc. E esta cena da curiosidade é, acho que é comum a quase toda a gente que está nesta área, porque nós acabamos, cada um à sua maneira, acaba por ser um bocado curioso, ahm, para tentar perceber como é que as coisas estão a funcionar e como é que se pode desmontar aquilo que está a funcionar direito. Ahm, e depois desta carreira, portanto, tu foste para a faculdade, depois tiveste este mundo Uhum. todo do GTS, etc. O que é que tu foste fazer depois em termos de trabalho a seguir? Tipo, começaste logo a trabalhar em cyber ou ainda foste tipo, passar uma parte por computer science e só depois é que fizeste Uhum. a transição para, para cyber? Sim, olha, é engraçado que toques nesse assunto, porque assim temos de dar aqui um bocadinho de backtrack outra Uhum. vez à história, Estás que à foi vontade. também aqui umas coincidências engraçadas que aconteceram na minha vida, que, portanto, quando eu entrei para os STT, estava lá um rapaz que era também da minha terra, Trancoso, é informação pública, por isso não há problema em revelar isto. Manda lá o Ahm, link forte agora para descobrir. e pronto, basicamente, pá, eh, ele era um dos nossos main guys do web nos STT, certo? E ele trabalhava na DSI, que era basicamente quem programava e quem geria as aplicações da Universidade de Lisboa inteira. Ahm, e eu não sabia que ele era de Trancoso. Ou seja, só foi depois num jantar em que estava lá a malta toda e eu estava a falar Trancoso e o professor Pedro Adão disse: Ah, tu és Trancoso? Então, mas espera aí, o Diogo é de Trancoso. E nós nunca nos tínhamos visto na vida. E foi muito engraçado. Depois abriram vagas de internship, desculpa, não de internship, de scholarships para essa parte da DSI. E ele disse: Ok, eu vou sair, nós precisamos de alguém para fazer a parte de segurança, acho que tu serias um bom candidato para trabalhares aqui há algum tempo. E, Uhum. portanto, conseguia conciliar os estudos com depois a bolsa que acabava por não ser bem de trabalho, mas pá, efetivamente não entrei para a vaga de segurança porque nunca chegou a existir, porque aquelas bolsas eram sempre super gerais, e acabei 13 anos, sensivelmente, a trabalhar como software developer. Aí. Portanto, já tinha ali um calo que é um bocado difícil de ganhar sem trabalhares mesmo no- na área, não é? Ahm, e fazendo aqui um fast forward para depois, quando fui a Vegas, a primeira vez à DEF CON, acabei por me encontrar com o André, lá na DEF CON, que ele estava lá no evento da HackerOne, no H1702, se não estou em erro. Pá, e disse: Não sei quem, André, olha, estou aqui, vamos aí beber uns copos. Ele disse: olha, há aqui uma festa de Bug Bounty organizada por malta da DEF CON, que vai fazer uma village, não sei o quê. Pronto, olha, devias aparecer cá. Ficas como meu plus one. E eu fui lá, na boa, tipo a conviver casualmente com James Kettle, John Hammond e tipo Stock e personalidades desse calibre. E eu ali, tipo, com a minha imposter syndrome, tipo, o que eu estou a fazer aqui? Tipo, o que é que eu vou falar com o James Kettle? Um, mas pronto, foi muito engraçado. E o André vira-se para mim e diz-me: Olha, vai haver um live hacking event em Lisboa, organizado pela Integrity. Se quiseres, tipo, eu arranjo-te aqui uns connects que eles estão à procura de malta local.
E eu tipo, olha, nem é tarde nem é cedo, vamos ali falar com uma malta. O André lá falou com a malta, olha, tenho aqui este miúdo, tipo, é fixe, não tem rap, porque eu não fazia bug bounties nessa altura, sempre achei muito mais piadas CTFs. E acabou por vir bastante gente de Portugal depois para o Live Hacking Event, que aquilo ainda era tipo 100 pessoas, o que é tipo uma Então para absurdidade. Portugal já é bué da gente para Portugal. Sim. Um, Pronto, e acabámos por ir depois ao Live Hacking Event em outubro ou em novembro, assim, qualquer coisa. Um, e correu bem, para o meu lado. Portanto, eu fiz de equipa com o André, com o Miguel Santareno e com o Shlomi, que na altura era basicamente o shot caller da Hacker One. E correu muito bem, acho que nós ficámos em quinto ou em sexto lugar da tabela de equipas, o que foi ótimo, porque era uma scope muito, muito, muito pequena. E a malta andava toda tipo, a lutar por duplos, basicamente. Enquanto nós conseguimos dar ali um breakaway e conseguimos ter alguns findings que não eram duplos. E inclusive acho que chegámos a ganhar alguns prémios, em que houve 2 bugs do André que foram chamados para Show and Tell. E houve um bug meu que ganhou um prémio que acho que era o Not Dead Yet. Era assim qualquer coisa que era tipo reportar um tipo de vulnerabilidades que desse para fazer uma coisa super específica na aplicação. E acho que o meu foi o único bug que ganhou essa categoria do Not Dead Yet. Um, o que foi pá, incrível. Tipo, primeiro live hacking event, nunca tinha feito em bug bounties. Tipo, já tinha aqui algumas cenas no mundo real, mas tipo, nada daquele calibre. E foi com a Intel. Ok. Uh, pronto, que é uma empresa pequenina, não é? Ex- Não tem Exato. budget absolutamente nenhum para fazer nada, por isso pagaram muito a mal. Estou a brincar. Mas tal não é o meu espanto, quando uns meses depois estava até a fazer um engagement para a ETIAC, porque eu já passamos essa parte, mas eu antes fazia freelance e estava na Hackerpool deles. E de repente recebo uma mensagem do LinkedIn de um Offensive Security Manager da Intel a dizer: olha, quero falar contigo. E eu, "Hum." Pá, no início até pensei que aquilo fosse tipo um scam ou qualquer coisa. E eu, ok, pronto, então podemos falar. Pá, e eles disseram que estavam à procura de talento para se juntar à equipa de Security Research dele, mais para a parte de cloud e não tão virado para a parte dos processadores e mais de binary. Um, e acabei por aceitar a proposta, porque ainda estava a fazer a tese nessa altura. Pá, porque efetivamente era uma proposta bastante aliciante para um miúdo que nem acabou de tirar um mestrado ainda. Não é? E estamos a falar de uma E Big Tech logo para começar. Já sim, é uma cena muito, muito interessante. yeah. Pá, e basicamente foi isso. Trabalhei durante um ano lá, porque pá, o meu contrato tinha de fazer um ano e depois saltei para a ETIAC, que passei de Security Researcher para Head of Hacking. E aqui é que entra a segunda volta engraçada, que é, ou seja, já conhecia bem o André, mas nunca me imaginei trabalhar com o André. E não é que o André passou a ser o meu chefe. Portanto, aqui 90% da minha carreira de cibersegurança acaba por se dever muito ao André. Um, e pronto, e cá estamos neste momento. Já estou há quase um aninho nesta posição. Mas E a, vamos a saber tudo. cena do teu percurso foi interessante, porque muita da gente tem aquela ideia de querer entrar diretamente para a cyber, principalmente para Uhum. pentest, red teams, etc. E às vezes entrar para outras vertentes, como tu entraste para software development, acaba de dar experiência depois para a parte de cyber. Eu acredito que depois, quando tu passaste para a componente ofensiva, na parte de trabalho, sem ser a questão dos CTFs, já estás muito mais calejado e percebes, se Uhum. calhar, muito melhor os fluxos, como é que has de partir, porque tiveste muito tempo a dar build neles e Sim. toda a construção daquele software, etc. Portanto, muitas vezes as pessoas querem entrar logo diretamente para a cyber, mas não existe essa necessidade porque existe tempo para se passar por várias vertentes e todas elas acabam por ser úteis, quer para o Blue Team, quer para a Red Team, seja o que for, né? Portanto, na verdade, todas as áreas são interessantes. E agora fazendo aqui um paralelismo com a tua experiência de security research mais direcionada para a parte de cyber e agora com a questão de head of hacking, que acredito que também faças
muita research dentro da ETIEC. Que tipo de conhecimento é que tu achas que uma pessoa que esteja a começar teria necessidade de desenvolver, quer a nível técnico, quer em termos de soft skill? Uhum. Ok, se calhar é mais fácil começar pelo nível técnico. E tu tocaste aí num ponto muito interessante que é ter experiência prévia de software engineering. Pá, eu, por acaso, estava a discutir isso com um dos meus colegas no outro dia, e é mais fácil tu ensinares a um bom software engineer a parte de segurança do que ao contrário, e ensinares um bom hacker a parte de software engineering. Porque aí tu estás a começar pelo telhado, porque se partes logo para a Exatamente. parte do final, falta a questão das bases para pôr o conhecimento em cima, senão as pessoas lá acabam por ficar muito perdidas. Ok, tem aqui um SQL injection, nem sei se isto está a fazer uma conexão a uma base de dados, para que é que vou estar aqui a meter plicas à toa? Exatamente. E eu sinto que, principalmente no caso de research, é isso que vai diferenciar os meninos dos homens, digamos assim, ou as raparigas das mulheres. Que, epá, é tudo muito bonito quando consegues usar uma tool e não sabes bem o que é que a tool faz, mas até pinta uma vez ou duas. Mas a arte de conseguires perceber como é que isso funciona, como é que o que está por trás funciona, conseguires depois ter a agilidade mental para, ok, isto não está a funcionar, mas eu até sei que há aqui o problema, mas por alguma razão esta pela não está a funcionar. E teres a agilidade mental de, ok, eu percebo 100% esta payload, por isso vamos mudá-la e vamos tipo alterar aqui umas coisas para dar bypass de um filtro, por exemplo. Acho que é uma skill absolutamente essencial para a malta que quer passar um bocadinho mais daquele pen test básico para coisas um bocadinho mais a sério. Falando aqui na parte da ofensiva, infelizmente não tenho muita experiência com a parte mais de Blue Team e SOC e por aí adiante, portanto acho que não estou no lugar de comentar muito isso. Um, Em termos de soft skills, epá, é, é muito raro tu encontrares uma pessoa em cyber que não traga boas vibes para a mesa. E acho que, acima de tudo, é preciso ser-se proativo, é preciso ser-se persistente, é preciso muita coisa nessas linhas. Mas, pá, ter boas vibes é o mais essencial possível. Se tu fores um gajo que és facilmente derrotado, que estás sempre a olhar para o lado negativo da coisa, acho que é muito difícil se ingrar neste meio. É, um hacker, por norma, tem um pensamento mais criativo e eu sinto que esse pensamento criativo não flui tão bem se não conseguires ter uma visão positiva da vida. E da mesma maneira não vais conseguir colaborar com outras pessoas tão bem se fores uma pessoa arrogante, se fores uma pessoa que não faças com que as pessoas estejam confortáveis à tua volta, não é? Não sei se me estou aqui a explicar da melhor Uhum. maneira, mas acho que em termos de soft skills é basicamente isso o essencial. Porque aí essa questão da partilha e de termos boas vibes com outras pessoas pá, é super interessante, porque ainda falamos no último podcast, quando acabamos de falar nisso, que é quando tu estás com alguém a fazer algum tipo de trabalho, seja em CTF, seja em contexto de trabalho, etc. E estão a partilhar esse conhecimento, tu acabas por fazer muito mais do que se estiveres sozinho e a bater com a cabeça na parede sozinho. Por muitas questões, opá, partilha de conhecimento, há sempre alguém que acaba por saber mais, e é normal. Outra pessoa, se calhar, sabe menos, passa a saber mais porque foi partilhado esse conhecimento. Tu também solidificas mais o teu conhecimento porque estás a ensinar aquilo que sabes e acabas por confirmar e a validar aquilo que sabes. Portanto, essa troca de conhecimento e boas vibes, oh, mano, concordo 100% com essa visão. Acho que só conseguimos efetivamente evoluir nessa forma de conhecer mais malta e, e acho que pormos naquela posição de ok, eu não sei tudo, deixa-me aprender. Uhum. Porque a outra pessoa vai ter sempre alguma coisa para me ensinar, porque se calhar olhou Sim. por cenas que eu ainda não olhei com tanta regularidade e vamos acabar sempre por aprender alguma coisa e nunca nos colocamos numa posição de eu é que sei tudo Uhum. mas pá, sem dúvida concordo 100% contigo e se calhar aqui faço o ponto já para o ponto seguinte que é ao longo da tua carreira de CTFs, trabalho, etc. Onde é que tu achas que sentiste mais dificuldade em ir buscar conhecimento? E se fosse hoje em dia,
com aquilo que tu sabes, como é que tu estruturavas a tua metodologia de estudo para o ponto em que estás? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque eu sinto que nunca tive essa dificuldade. Eu lembro-me que o André, no podcast, no episódio anterior do podcast, mencionou a questão de não haver muitos recursos na altura dele e de haver ali um recurso ali assim a cenas um bocadinho mais shady para aprender. Mas felizmente, pá, eu já sou um bebé dos anos 2000, não é? E nunca senti esse problema porque eu sempre fui direcionado para o CTFs e sempre me venderam os CTFs como a coisa de pá, ok, aqui podes aprender, mas em vez de estares a fazer porcaria no mundo real, vais estar a fazer porcaria num ambiente controlado. E sinto que já nessa altura havia imensos write-ups, havia imensa informação disponível online que estava literalmente à distância de um clique. Pá, pesquisavas no Google, ias ao YouTube ver uns vídeos e tal, e já conseguias ter uma base de conhecimento gigante só com isso. E também notei que ao longo dos anos isso só teve tendência para se expandir. Portanto, o que é que eu faria diferente na minha carreira? Muito honestamente, eu acho que não faria nada. Eu acho que tive já aqui a andar nos ombros de gigantes, que Uhum. foi exatamente as pessoas que não tinham efetivamente nada e começaram a construir esta knowledge base gigante. E acho que, pá, felizmente ou por sorte, acabei por tomar sempre as decisões certas e acabo agora no lugar em que estou hoje. Pá, sem dúvida, a questão das idades acaba por impactar mais, porque agora efetivamente existe muito conhecimento e se nas alturas que tu falaste, estar 2017 e assim já começava a haver algum tipo de knowledge, 2000 também já havia bastante conteúdo. Ah, mas eu não sei se tu, por exemplo, tu nunca sentiste a necessidade da questão da formação, por exemplo, para entrares no mercado de trabalho, porque tiveste as oportunidades, por exemplo, do live hacking, em que tu Uhum. conseguiste destacar e mostrar conhecimento na prática daquilo que sabias, que depois tiveste o convite para a Intel. Mas depois de estás na Intel, conhecendo aquele meio, passando agora para a ETIAC e mesmo a outra experiência, como é que tu achas que uma pessoa que estivesse a começar agora se devia posicionar para conseguir arranjar a sua primeira vaga, por exemplo? É assim, é uma posição um bocadinho complicada para estar, não é? Porque pá, tudo depende da carreira que quiseres seguir. Eu sinto que se quiseres ir mais para a parte de pen testing, mais para a parte de red teaming, acho que certificações são uma excelente maneira de teres um guia estruturado do que é que há de fazer e do que é que há de aprender e do que é que e desenvolver skills que efetivamente vão ser úteis no teu trabalho. Mas se tu te virares aqui mais para a parte de security research e vulnerability research, isso acaba por ser um bocadinho não tão útil. Não quer dizer que não sejam importantes, atenção. Eu estou a dizer que aqui tens de desenvolver um pensamento crítico e tens de desenvolver um pensamento criativo que não são facilmente avaliáveis. Ou seja, é a parte engraçada dos CTF, que é deixam-te meter em prática e deixam-te ter esta ginástica mental em que tu consegues desenvolver o teu próprio pensamento sem muitas vezes sem ter um caminho estruturado e sem teres essa estrutura acabas por desenvolver as tuas próprias técnicas de ok, tenho aqui uma aplicação web, agora vou olhar para o código e vou pela primeira vez, opá, não vais perceber absolutamente nada, vais estar ali 2 dias a amarrar com a cabeça na parede e não vai sair nada dali. Mas é super importante tu continuares a amarrar com a cabeça na parede, porque instintivamente o que tu vais fazer das próximas vezes que é, ok, eu já tive este problema antes, ou um problema parecido antes, deixa-me aqui encontrar uma maneira parecida de tentar resolver este problema e vais alterando um bocadinho o teu pensamento. E é um bocadinho como machine learning, vais tentando, vais tentando, vais tentando até chegares à maneira ótima de tu pensares. Ahm, pá, lá está, infelizmente isso não é facilmente medido com testes super específicos e acaba por ser um bocadinho baseado em vibes. Mas, por exemplo, se eu tivesse de recrutar alguém, eu não estaria a olhar especificamente para estas coisas que estão no papel, não é?
Uhum. e se calhar meteria um desafio de CTF à frente, ou meteria um problema para a pessoa Perceber até a chegar. capacidade. Sim, pode nem chegar à solução. É ok. Eu só quero ver como é que aquela pessoa pensa. E sinto que muito do meu processo de recrutamento na Intel eram de coisas que nem sequer tinham a ver com o meu trabalho, que eu ia acabar a fazer. Ou seja, eu estava a ser recrutado para a parte de Cloud Security Engineer, ou Cloud Security Researcher, neste caso. Um, pá, eu tive para aí umas 6 entrevistas, foi um processo super intensivo, todas elas para aí de 1 hora e meia, em que discuti criptografia, não tem nada a ver com o que eu acabei por fazer. Discuti malware, discuti kernel, discuti reverse, discuti. Aliás, houve uma das entrevistas que foi a que eu mais gostei, que tinha uma pergunta que era puramente lógica. Aquilo era um problema lógico, tipo, já não me lembro especificamente de qual é que era o problema, mas era uma coisa parecida com o Three Gods Riddle, em que eles dão-te um problema super abstrato e eles só te dizem: olha, tu diz-me tintim por tintim o que é que tu estás a pensar. Quanto mais tu disseres, melhor vai ser para ti. E sinto que isto acabou por bater o meu déficit em experiência para outros candidatos e acabou por bater o meu déficit em certificações e em formação mais formal, digamos. Portanto, acho que acaba por ser o caminho se quiseres ir para vulnerability ou para security research. Porque, de certa forma, na prática, apesar de serem áreas muito semelhantes, a questão de Pentest e Security Research, existe diferenças na forma como as pessoas têm que pensar, entre aspas. Obviamente que Uhum. os dois estão a fazer o contexto de descobrir falhas, etc. Mas é diferente uma pessoa tipo, estar a testar só por testar para tentar descobrir alguma coisa, ou estar a fazer uma research para perceber ao detalhe como é que uma determinada tecnologia está a funcionar e ter a paciência para analisar aquilo tudo, como é que os parsings estão a ser feitos, que diferença de parsings para tecnologias é que está a ser incluídos. Portanto, tu sentiste que a tua experiência de CTFs agregou muito mais valor para a componente de Security Research, para este tipo de mindset, do que se tivesses, por exemplo, entrado diretamente para Pentest? Sim, sem dúvida. Eu não sabia usar o Nuclei até tipo há 1 ano e meio atrás. E já estou nesta vida há 6 ou 7 anos. Eu sempre tive uma aversão gigante a usar qualquer tipo de tooling que eu não percebesse completamente. E sinto que um dos buracos em que tu podes tropeçar nestas áreas de pentest é, pá, tu queres é testar código rápido e toca a andar e se calhar não dás este tempo para te adaptares e para perceberes exatamente o que é que está por trás daquilo e perceberes in-depth a tecnologia que estás a testar, perceberes in-depth o que é que está a acontecer. Não ao nível superficial, estou a falar mesmo ao nível de pá, eu já sei melhor o código disto do que a pessoa que fez o código. E é um bocadinho que o next step que diferencia tipo o pen testing de security research. Ou seja, o pen testing tu queres testar, tu queres encontrar vulnerabilidades, mas tu ao mesmo tempo queres cobrir uma área grande. É a definição de trabalho, não é? Um pen test, tu não vais comprar um pen test para te cobrir tipo um endpoint muito pequenino que tem só 2 ou 3 parâmetros de uma aplicação. Pá, não é assim que funciona, isso não traz grande valor. Enquanto que em Security Research, exatamente o que tens de fazer é tens de perceber as coisas mesmo, e esmifrar mesmo todo o seu bocado ali, antes de passares para a coisa seguinte, em que para teres a certeza, não bem a certeza, mas para saber que podes encontrar aqui uma coisa que nunca foi encontrada por ninguém ainda e que se calhar já foi corrida por milhentas pessoas e tu queres encontrar aqui este gold nugget Golden que está Nugget. aqui escondido. Ah, e isso é super interessante. E agora podemos fazer um paralelismo para a questão seguinte, que é, foste trabalhar agora para uma empresa que utiliza muito AI e tu Uhum. fazes parte do processo de desenvolver um agent de AI para Offensive Security. Antes de irmos já para aquilo que vocês fazem no teu dia a dia relativamente a isso,
e ao grande que aconteceu recentemente com a questão do CloudBot, qual é que é a tua visão e perspectiva do impacto que a IA irá ter no mercado cyber? Na parte, obviamente, da offensive security, é o que Uhum. estás mais por dentro, mas qual é que tu achas, qual é que vai ser o impacto que ela irá ter? Qual é que é a tua visão sobre isso? Olha, é interessante porque antes de entrar para a ETIAC, a minha visão era completamente diferente. Ou seja, eu tinha o medo que nós. Acho que toda a gente tem um bocadinho este medo de que pá, a AI está aqui para nos tirar o trabalho. E pá, vai ser este Uhum. o problema da nossa sociedade. Enquanto que depois de entrar para a ETIAC, eu apercebi-me de uma coisa que é a AI não está aqui para nos tirar o trabalho. Nós é que nos temos de adaptar aos benefícios que a AI nos traz para nós fazermos um trabalho muito melhor. Porque, pá, depois de estar envolvido no processo de desenvolver o nosso Equbot, não é? Eu percebi que tu nunca vais conseguir replicar a criatividade de um humano. Tu vais conseguir chegar perto. E, honestamente, o Equbot surpreende-me todos os dias com coisas que ele encontra que são tipo, pá, eu provavelmente pensaria desta maneira. Mas tu vais precisar sempre um bocadinho do toque humano para coisas mais relacionadas principalmente com a security research. Pronto, estou sempre aqui a bater no ceguinho, mas é a área em que eu tenho efetivamente experiência. Um, e nós fizemos uma experiência engraçada. Foi, nós levámos o nosso Secbot para Vegas. Yeah. E há fotos que podem ou não ser deepfakes de nós a jogarmos em mesas de blackjack com o Blackbot e nós a bebermos uns copos com o Blackbot. O Mas Xbox pronto, serviu para tudo. pá, e o que é que foi engraçado? É que o André teve a jogar o CTF da Bug Bounty Village e nós metemos o Blackbot a jogar o CTF da Bug Bounty Village também. E aquilo tinha para aí umas 20 ou umas 30 flags, tipo, era um ambiente muito parecido com o ambiente real. E o que é que nós notamos? É que o André descobriu umas flags e o Ecbot descobriu flags completamente diferentes do André. Ou seja, não houve aqui grande interseção das coisas. Houve aqui dois tipos de pensamentos completamente diferentes que o levaram a outcomes completamente diferentes. Portanto, acho que a minha visão passa um bocadinho por aí, que é acho que a AI está aqui para nos juntar o melhor dos dois mundos, que é conseguirmos cobrir aplicações in-depth, como conseguimos cobrir aplicações à escala, e quando juntas isso com a criatividade do humano, tens aqui uma super máquina de hacking que nos vai levar a novos sítios, certamente, nos próximos anos. No fundo, tu defendes a perspectiva que a AI, no fundo, vai servir como um assistente para os profissionais, ou seja, como existe hoje em dia os scans automatizados e todas Uhum. essas tools que foram desenvolvidas, agora vamos ter uns scans mais inteligentes que são capazes de fazer mais coisas, e que nos vão ajudar a ter resultados melhores. Sim. Estavas a dizer isso de vocês levarem o coisa e cada um descobrir coisas diferentes. Isto fez-me lembrar uma cena que é malta que está muito isolada, que não conhece assim grande gente, ou não tem muitos amigos dentro desta área, acaba por ter tipo um assistente que o Uhum. faz pensar de outra forma, ou seja, apresenta outra visão de raciocínio que se calhar ele não iria ter, e por estar sozinho, se calhar também nem ia desenvolver aquilo, mas como viu outra coisa, outro tipo de pensamento, acaba por desenvolver isso. E Sim. isso realmente é engraçado, porque realmente faz sentido, ou seja, a IA não nos vai efetivamente tirar o trabalho em si, vai nos auxiliar. E, o que eu gostava de saber é, porque também depois também esse tema que tu falaste, vocês não utilizam só o AI para a questão de research, vocês utilizam o vosso agent para fazer pen test em larga escala ou uma superfície de ataque maior. O que acaba também por ser um assistente para a pool de hackers que vocês têm que Uhum. fazem pentest, ou seja, eu acredito que vocês coloquem o vosso agent nos mesmos projetos que as outras pessoas também estão associadas e no fundo vão partilhando informação e cada um, e no fundo nós vamos aprendendo com a AI porque ela vai nos dar findings diferentes e a AI vai aprender connosco com os nossos findings, com o nosso trabalho e o nosso research também. Portanto, no fundo, Sim. acabamos todos por aprender um bocado só, um bocado todos juntos. E aquilo que eu te queria perguntar relativamente a isso é
qual é que tem sido a maior dificuldade em que tu vês de passar o conhecimento humano e tentar pôr um agent da AI a replicar isso? Hum, Olha, é mesmo uma pergunta super interessante, porque nós estamos ativamente com esse problema, entre aspas, que não é um problema, pronto, faz parte do processo de desenvolvimento, não é? E estamos a tentar ensinar a AI a pensar como nós, mais ou menos. E o que é que nós nos temos apercebido durante este processo? É que muitas vezes o nosso pensamento não é estruturado e tu não consegues meter em código nem ensinar algo a alguém que não seja estruturado, que não haja aqui uma linha formal que divida o que é que tu achas que é uma boa lead do que é uma má lead, quando estás a tentar explorar um bug, ou do que é uma boa payload, do que é uma má payload. E acaba por estar a ser um desafio super interessante de pá, eu vou ter de pensar sobre como é que eu penso. É quase aqui uma questão de metapensamento sobre as tuas ações que tu tomas, quase Ou seja, subconscientemente. tu vais ter que te ver do lado de fora, quase. Vais por Exatamente. perceber-te. É como se tu saísse um bocadinho do teu corpo, começasses a olhar para ti a mandar os ex e ficaste tipo, ok, mas o que este gajo está a pensar neste momento, meu? Pá, porque é que isto está a acontecer assim e porque é que não está a acontecer de outra maneira? E de certeza que isso é dos maiores dificuldades que nós temos, que é exatamente passar o nosso pensamento e formalizar o nosso pensamento para conseguirmos de alguma maneira pensar isso à AI. E pronto, a parte dos LLMs ajuda um bocadinho, porque acaba por simplificar a parte de formalizares o teu conhecimento, não é? E acabas por conseguir explicar um bocadinho mais em linguagem natural, mas mesmo assim há uma barreira grande entre o que tu pensas e o que tu escreves em linguagem natural. Então, acho que isto vai de encontro, mas qual é que é a tua opinião sobre vibe coding? Pá, estás a tentar fazer aqui a ponte para um certo finding que eu Não, cá sei, não é? isso já vamos falar porque isso é o Golden Nugget, mas Sim. para além de tirar toda a tua história, que também é um Golden Nugget bem grande, mas qual é que é a tua opinião sobre vibe coding? Tu achas que tem lugar para a malta que desenvolve? É uma ferramenta útil? Ou achas que efetivamente devia ser aplicado efetivamente para pessoas que têm ponto crítico para distinguir se aquilo que a AI Uhum. está a gerar é realmente seguro, bem desenvolvido ou podia ser para qualquer pessoa? É assim, eu sinto que consigo ver benefícios dos dois lados. Ou seja, por um lado, estás aqui a dar uma ferramenta excelente a pessoas que se calhar nunca aprenderam a programar, que nem Yeah. fazem ideia de como é que se escreve um hello world em o que quer que seja. E estás-lhe a dar aqui uma ferramenta em que eles podem construir coisas absolutamente incríveis, porque essas pessoas podem ter ideias. Em termos conceptuais, programação não é assim tão diferente de tentar construir uma casa, por exemplo. Tu mesmo que não sejas uma pessoa entendida em construção civil, tu consegues pensar, ok, era fixe ter uma casa assim, 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 assado. Vibe coding é exatamente a mesma coisa, ou seja, tu tens a ideia, eu preciso de uma aplicação que me faça isto, e acho que isto seria um contributo excelente para o mundo, se existisse essa aplicação. E de repente tu consegues fazer isso. Portanto, acho que é muito positivo desse lado. Mas depois, por outro lado, quando tu estás a tentar construir coisas um bocadinho mais maduras, Uhum. que supostamente deviam ter um grau de maturidade um bocadinho maior e estás a expor isso publicamente na internet, acaba por ter aqui o reverso da moeda, que é se tu se calhar estás a lidar com coisas e com informação super sensível, como PII, pá, de um dos mais diversos tipos, estás a entrar a dar aqui uma porta de entrada para os bad guys, não é? Para threat actors acabarem por meterem a mão nessa informação que os teus utilizadores acabam por confiar em ti, não é? E nesse aspecto acho que vibe coding é fixe, vibe coding acaba por acelerar equipas de desenvolvimento, mas é difícil defender o ponto em que isto não deveria a ser validado por pessoas que efetivamente percebem da poda, não é? E aqui entramos no paralelismo e eu quero perceber tipo ao detalhe qual é que foi o vosso mindset, porque a vossa última research foi direcionada para o bot que está em hype completamente nas redes sociais, do Moltbot, OpenCloud, CloudBot,
que ele está sempre a mudar de nome, que é o que é que vos despertou dizer, ok, vamos começar a analisar este bot até conseguirem descobrir o cross-site, ou seja, o one-click Uhum. RCE? Tipo, qual é que foi o vosso fluxo de pensamento desde o início até ao fim? Opa, olha, foi engraçado, porque isto foi tudo obra do Sr. André. Ahm, Porque pá, aquilo começou a bombar durante o fim de semana no Twitter, ou no X, que agora se chama. Eu ainda gosto mais da denominação antiga. E pá, o André olha para aquilo e achou: "Pá, era muito fixe nós atirarmos o nosso Ecbot contra isto, pá, só porque sim." Pá, muitas das grandes Naquela. aventuras de research começam sempre assim, que é: "Pá, vamos fazer só aqui uma coisa estúpida só porque sim." E acabou por não ser uma coisa estúpida, porque acho que o André lançou aquilo tipo perto da 1 da tarde, assim qualquer coisa, e às 3h30 ele estava-me a ligar tipo: "Olha Bruno, o que é que tu estás a fazer?" Eu tipo: "Ai meu, estou a trabalhar, mano, até parece que nem és o meu chefe." Ahm, Olha, então, pronto, vais ter de vir aqui, entrar aqui numa call comigo e vamos ver aqui uma cena fixe que o Ecbot encontrou. Pá, e eu nem sequer estava bem a par do que era esta cena do Open Cloud, ou CloudBot, ou lá como é que ele se chama agora. Ahm, e basicamente tivemos a olhar para aquilo com um dos nossos AI engineers também, que é o Henrique Branquinho, também está referenciado lá no blog post, e estávamos tipo: "Pá, isto é espetacular." Então, como é que pode conseguir sacar aqui um one-click RC, tipo, aqui da cartola? E basicamente depois o processo acabou por fazer muito olhar para os traces do próprio Equbot e de como é que ele tentou chegar àquele, à parte do CSRF, de meter lá o, o URL do gateway, e depois passar isso e descobrir que efetivamente aquilo tornava um token super sensível para um URL controlado pelo utilizador. E depois começamos a passar à fase seguinte, que é, obviamente, para nós darmos aquilo ao Ecbot, nós demos-lhe uma instância que estava acessível publicamente pela internet. Ele tinha um URL público, tinha um IP público, e tudo muito bem. E nós pensámos no next step, que é: então, mas espera aí, do que nós percebemos desta aplicação, isto é efetivamente feito para não estar exposto à internet, supostamente. Pá, porque eles recomendam que deves usar Tailscale para tipo, comunicar com o teu telemóvel ou com o whatever que faz comunicar com aquilo, ou então deves estar deploy puramente localmente. Pá, nós olhamos para aquilo, olhamos para o Ecbot e é tipo: mas estão aqui as condições todas necessárias para criar aqui um one-click que conseguisse dar target a instâncias locais. Portanto, modificamos um bocadinho o pensamento do Ecbot, para ele olhar também para instâncias locais, e depois entrou mais a minha parte, que foi efetivamente chegar a um POC que desse trigger do RCE não só em instâncias remotas, que foi tipo totalmente trabalho do Ecbot, como também começar aqui a dar target de instâncias locais. Um, e não sei se queres entrar aqui em detalhes técnicos, se queres manter mais high level. Não, estás à vontade. Já Ok, falámos muito da parte da Lab e esta cena é super interessante também para a malta que gosta de parte técnica. Acho que é super útil. Portanto, estás à vontade. ok, Também qualquer então, assunto nós olhamos. vamos esclarecendo os Yeah. tópicos para a malta perceber, não é por aí. Portanto, qual é que era aqui a coisa engraçada que o Ecbot encontrou? É que a API, a própria API do OpenCloud, não era servida por REST ou por HTTP, como seria de esperar de uma API normal. Aquilo era servido por WebSockets, o que nos levou ao pensamento de: pá, existem proteções para tipo, não conseguires aceder a coisas cross-origin, nos browsers, porque senão aí é que seria o absurdo. Ou seja, tens a Same Origin Policy, tens o CORS, que basicamente a Same Origin Policy é um conceito que diz que de uma origem ou do teu site, tu não consegues aceder a informação que venha do outro site qualquer, ou seja, tens aqui um isolamento grande. E depois tens o CORS, que é um mecanismo um bocadinho mais complicado, que não é propriamente um mecanismo de segurança, mas por vezes acho como um mecanismo de segurança,
que é também, pá, tu não podes mandar requests e ler as respostas para sites que não especificamente não te deixem fazer esses requests. Se Portanto, calhar, aqui tipo, mais uma layer para, de. yeah, para simplificar para a malta que se calhar não percebe esta questão do cores, vamos imaginar a questão, por exemplo, de um Facebook. Nós criamos o nosso site e fazemos um pedido para um endpoint de informações pessoais do Facebook. E caso ele não tivesse as proteções que isso, basicamente qualquer pessoa conseguia pingar e se a pessoa tivesse com a conta ativa conseguia ver os dados pessoais das outras pessoas. E esse mecanismo Uhum, efetivamente foi criado para proteger que sites terceiros conseguissem ter acesso a dados pessoais de outros sites de outros utilizadores. Só que essa questão para o WebSocket, e aqui está bem descrito no vosso artigo, não se aplica. Ou seja, estas validações de origem não são uhum, implementadas. Ou seja, qualquer pessoa consegue mandar um pedido de uma origem inicial em que ele manda o token de autenticação ou o token que tem sim. guardado junto. Mas continua, continua. Sim, pronto, é exatamente aquilo que tu acabaste de escrever, que é para os WebSockets isto não se aplica. E o que nós descobrimos também é que existe um projeto no Google Chrome que está a ser implementado, que é o Local Network Access, Uhum. que basicamente funciona um bocadinho como funcionava a parte dos pop-ups. Ou seja, sempre que tu queres fazer um pop-up e não há interação do utilizador, ou seja, tu não clicas no botão, não clicas em nada, aquilo aparece no cantinho do Chrome, Na barra. a barra assim a dizer: olha, este site está a tentar abrir um pop-up, tu queres permitir ou queres negar? Só que, por sorte, ou por coincidência, pá, não sei, o LNA não foi implementado ainda na versão estável do Chrome. Ainda está Uhum. em algumas builds de dev do Chromium, na 144, que é na versão em que estamos agora, mas no Chrome não está. Portanto, o que é que isto te deixa fazer? Deixa-te abrir WebSockets para o localhost sem qualquer tipo de interação do utilizador. E começas aqui a juntar as pecinhas e já estás a ver onde é que isto vai chegar, que é, tu tens a API do WebSockets a dar listen no localhost, tu tens um browser que consegue chegar ao localhost porque efetivamente está a correr na máquina da vítima, não é? E é aqui uma coisa que eu gosto muito sobre client-side, vulnerabilidades mais client-side, que é, tu passas aqui a parte de isolamento De rede? de rede, sim, porque tu tens o browser. O browser é uma tool que te pode ajudar nesse tipo de exploits. Pá, e Porque eu literalmente sou. estás a emular o utilizador que se como se Sim, estivesse à frente do computador, tipo, a ter dentro da sua rede, em casa. exatamente. Pá, e a partir do momento em que tu consegues ler e escrever para o WebSocket, tu consegues filtrar essa informação para um servidor que tu controles. Porque tu acabas por controlar a página que está a ser rendered no teu browser, não é? Isso aí é super interessante, porquê? Porque basicamente o mesmo exploit que vocês encontraram para as instâncias que estão públicas é o mesmo conceito para as privadas, porque basicamente o bot está a correr sempre na mesma porta, portanto são dados que vocês previamente conhecem, porque são default, a não ser que sejam alterados pela pessoa que implementou aquilo. Ahm, ou seja, vocês, a pessoa acede ao vosso site, ao vosso endereço, vocês têm tipo um código de JavaScript a correr, em que vai chamar aquele parâmetro do URL da Gate URL ou Gate API, Uhum. algo do É a género. Gateway URL, acho eu. Ahm, vocês colocam o vosso endereço e literalmente o browser da pessoa pega na sessão que está aberta, com o chat Uhum. delas, e manda-vos o token de acesso para o vosso Posso server. WebSocket. E Sim. vocês literalmente pegam nesse token e iniciam uma nova conversação com o chat a dizer: Uhum. olha, executa-me este comando na máquina, já que tens acesso ao computador da pessoa, e dá uma resposta. Exatamente. Pá, e é quase mágico ver aquilo acontecer, porque a maneira como nós começamos a executar comandos é mandar literalmente uma mensagem para o OpenCloud a dizer: olha, por favor, executa também o comando ID. E ele todo contente vem e tipo, mostra-nos o utilizador que está a correr naquele computador. Porque para o bot, na verdade, é um bocado indiferente quem é que está a mandar a mensagem, porque ele, de certa forma, está numa conversa com a pessoa Uhum. autorizada, que é o dono dele. Portanto, Sim. nada para o bot indica que estaria a ser controlado por um atacante malicioso ou por uma pessoa terceira. Só que a questão é, nós agora olhas para o fim disto e dizes assim, ok, isto até parece que é trivial de se fazer. Tipo, um raciocínio é normal, tipo, pá, nem é assim tão complicado. Depois de fazer a research rate, tens o resultado final. Mas a cena é,
chegar a este início. Principalmente, se calhar, essa questão da gate URL. Porque Uhum. basicamente é esse parâmetro que muda o jogo todo na vulnerabilidade em Sim. si. Sim, estão os traces, ou parte dos traces também, para não ficar muito maçudo, lá no blog post que o Henrique teve a compilar e a descompilar aquilo para explicar de uma maneira bonita. E é interessante ver o processo do Eggplot, porque eu sinto que eu muito provavelmente pensaria de uma maneira muito idêntica, que é, pá, sim senhor, ele fez o recon dele, ele tentou perceber a web app, e obviamente que aqui o pensamento é efetivamente artificial, está no nome, inteligência artificial, não é? Tentou fazer o seu reasoning sobre o JavaScript que encontrou este parâmetro lá caído do céu, e depois começou a fazer as hipóteses de, ok, então deixa cá ver o que é que acontece se eu mandar aqui o gateway URL. E mandou um gateway URL que ele controlava. E depois, de repente, é tipo, isto está a tentar abrir uma conexão para um WebSocket que eu controlo. Então, mas espera aí, deixa-me cá fazer aqui uns zucos no Chrome para ver que informação é que ele está a tentar mandar. Pá, incrível, isto está aqui o token de autenticação tipo do admin aqui da coisa. E a partir daí é só seguir aqui uma sequência de passos lógicos até ele se aperceber efetivamente, epá, isto é gravíssimo, isto temos aqui um one-click RCI. Mas a questão é que, para começar, mostra também o quão útil é essa ajuda de um agent AI, porque meter um bot a analisar, a fazer parte do recon dos seus JavaScript acaba por ser uma forma muito mais fácil de analisar do que nós temos que ir lamber código a todos os fecheiros da página. Muitos deles depois estão mimificados com um formato tudo estranho, tem-se que andar ali a fazer o processo, e para o bot acaba por ser um bocado indiferente do Uhum, formato que está, porque ele vai lamber aquilo na mesma, porque é um bot que me está a ler o código, não importa se as variáveis estão bonitinhas ou não, para ele entender o fluxo. O que também acaba por ser bastante útil para essa vertente, ou seja, ele vai reparar coisas que se calhar nós humanos, ou porque estamos distraídos, ou porque se calhar passamos o fecheiro à frente e não o vimos, vai descobrir coisas que nós se calhar podemos nem sequer olhar para elas, como chaves de APIs, endpoints, etc. Isso também é bastante útil. E as uhum, pessoas, só para perceberem o impacto, nesse caso, algumas pessoas podem fazer confusão, ok, ó, saber o utilizador que está a correr na máquina, tipo, qual é que é o deal disso? Mas a questão é que isso, o utilizador é um mero comando que vocês podem executar. Nós podemos executar qualquer tipo de comando no sistema operativo, porque literalmente aquilo está a executar um comando na máquina, ou seja, podia ser para criar uma conexão reversa e dar o acesso completo ao atacante, como podia, se uhum, calhar, como muitos deles, que é isto que me faz bué confusão na malta que está a utilizar este agent, que é dar-lhe acesso a todas as informações como cartões de crédito, passwords, etc. Literalmente, sendo que o bot assume que está a ser controlado pelo humano dele, vocês mandassem uma mensagem a dizer: olha, dá-me acesso a todas as passwords que eu te dei e cartões de crédito, e ele ia-vos mandar toda essa informação para vocês. E efetivamente é isso que está aqui o perigo. Porque eu na uhum. altura vi uma coisa no Twitter, não sei se é verdade ou não, e tu podes me confirmar, mas este agent que ainda que foi desenvolvido por Vibe Coding. Não, por acaso esta gente basicamente foi criado pelos nossos AI engineers que pá, são mesmo muito fortes e eles não precisam de vibe coding porque era só perder tempo para toda a gente. Eles Não, eu estou a falar são do mesmo. CloudBot, estou a falar do CloudBot. O CloudBot, desculpa. Não estou a falar do Pensava que estavas a CloudBot. falar do Backbot. Não, não, estou a Sim, falar do... pá, nós estivemos depois a analisar também os commits em que aquilo foi introduzido e pá, aquilo tinha lá dois autores, que era o Cláudio e depois o maintainer do projeto. Aqui Cláudio, pá, obviamente que é o Cloud Code e aquilo Uhum. foi tipo mesmo heavily reliant na parte de vibe coding. Mas aí, mais uma vez, demonstra tipo, o perigo de fazer vibe coding para projetos em produção que tenha demasiado acesso a informações confidenciais sem uma análise criteriosa e Uhum. rigorosa em termos de segurança, né? Sim, Vocês porque descobriram isso e reportaram. uhum, Mas imagina que alguém tinha descoberto exatamente a mesma coisa e andava a usar isso para ganhar dinheiro, porque roubava cartões de uhum. crédito, estava a infectar máquinas para criar botnets, seja o que for. Portanto, falamos de coisas bastante sérias neste tipo de assuntos de vibe coding e etc. Porque
É bom porque dá liberdade às pessoas que não têm conhecimento de pôr em prática os seus pensamentos, mas por outro lado também pode pôr grandes problemas na vida das pessoas, porque sim, se os cartões e as passwords delas fossem líquidos, sim, é não era fixe, complicado. não. É E complicado. eu acho que há aqui também outro problema que pá, eu confesso que eu não percebo como é que isto ficou muito viral, porque para mim que tenho se calhar um pensamento um bocadinho mais security focus do que propriamente malta mais normal que estaria a usar aquilo. Um, pá, a própria, o próprio conceito da coisa tem um security model que é completamente falhado, não é? Ou seja, tu estás aqui a dar acesso a um modelo estocástico, não é? Tu não consegues prever com 100% de certezas o que é que vai acontecer ali. Uhum, Estás a dar acesso a, tipo, à tua vida toda, a tudo o que está no teu PC está às mãos do CloudBot, não é? E a mim faz-me um bocadinho de impressão como é que consegues dar tanta hype a uma coisa que já é falhada por natureza. porque nós na segurança temos aquele lema e aquele conceito que é o menor privilégio possível. Ou seja, só Uhum, devemos dar privilégios àquilo que as coisas efetivamente precisam ter privilégios para executar as suas ações. E esse tipo de ideologia cai por terra neste agent por completo, porque as pessoas tipo, perderam a noção disso e dizer, olha, tens aqui acesso a tudo o que é meu, sem verificar, porque vamos imaginar que até o próprio CloudBot tinha um Trojan embebido, não é? Algum código sim, malicioso em que as pessoas estão a dar acesso e ele estava a farmar todos os dados das uhum, pessoas e a mandar depois para um servidor sim, noutro país qualquer do atacante, até podia ser algo malicioso, que foi feito literalmente só por aí, porque aquilo começou tipo num fim de semana, arrebentou o Twitter todo com sim, esse tipo de situação. E agora até existe a questão das redes sociais deles e a igreja e o Tinder deles. Portanto, isto aqui existe todo um filme à volta de uma cena que, em termos de security, deixa um bocado a desejar, ah, sim. honestamente. Ah, Pá, e estás aqui na beira de veres aqui o Armageddon a acontecer, não é? Que os bots começam a comunicar uns com os outros e começam-se a revoltar contra os humanos e está aqui o filme todo feito. é, Mas pronto, fora de brincadeiras, é um bocadinho assustador ver como é que, ao ponto que chegámos e como é que isto é possível, porque até se tu perguntasse a alguém se isto ia ser possível há 5 ou 6 anos atrás, é tipo, eles diziam que era ficção científica. No entanto, nós evoluímos a tecnologia para chegarmos a este ponto. E acho que tem tanto de perigoso como de fascinante para mim. porque, mano, concordo 100% contigo. Agora surgiu-me aqui uma questão e tu podes dar-me a tua opinião, que é, pondo em consideração que deste acesso que eles estão a ter com a nova rede social deles, lá do Moltebook, ou como é que ele se chama? Basicamente, aquilo existe uma comunicação entre os agents e a máquina das pessoas, ou seja, eles utilizam a própria máquina da pessoa para fazer upload dos posts para a rede social e para fazer toda a integração e interação lá. O que é que impede de alguém descobrir um prompt injection no bot e meter um prompt injection lá nos posts e quando todos os agents forem ler esses posts, não começarem a executar algo que alguém lhes disse para fazer, né? Pá, isso é um threat model extremamente relevante. E acho que não está a ter sido em conta aqui um bocadinho se calhar pelos maintainers, tanto de uma parte como de outra, não é? Porque eu por acaso tenho estado mais atento ao Twitter desde que o André me chegou a atenção para este projeto. E já vi pessoas, ou researchers, neste caso, a tentar testar aquilo para a resistência de prompt injections. E o CloudBot, tipo, pura e simplesmente falha. Não importa o modelo que tu lá meteres, pode ser tipo o melhor modelo de sempre, mas ele falha nos benchmarks de prompt injection. Portanto, o que é que está a parar? Efetivamente nada, não é? Acho que temos de ter aqui noção que isto é um mundo muito perigoso que nós estamos aqui a dar tap. Porque efetivamente ele executa coisas no computador da pessoa. Isso é o mais preocupante na situação, porque se alguém descobre um prompt injection num cloud web, o máximo que vai conseguir
porque tendo em consideração que a infraestrutura está bem estruturada, é executar código numa sandbox que eles criaram para executar código e comandos, etc. Mas aqui, se executar códigos e comandos, está a executar diretamente num computador de uma pessoa, porque a percentagem de pessoas que efetivamente deram hardening ao bot de colocar num computador segregado, pá, com acesso só à rede que devia ter, etc. Deve ser uma percentagem muito baixa, porque aquilo está a ser utilizado por utilizadores comuns. Muitos nem sequer têm experiência com segurança, nem neste tipo de configurações. Portanto, Uhum. o risco acaba por ser bastante alto, mais que o benefício em si, atualmente, acho eu. Não sei se Sim. concordas com esta opinião. Não, pá, eu concordo completamente, não é? É aqui um risco grande, porque quando tu estás a olhar para uma ótica de empresa e é uma empresa a providenciar um serviço, o serviço pode ser vulnerabilidade, mas tu tens aqui a questão da liability, que é tu consegues meter as culpas, entre aspas, na empresa porque fez um mau trabalho a testar a segurança daquilo. E era o trabalho deles dar chip de um produto com segurança uh, que não permitisse ter qualquer tipo de ataque, não é? No mundo perfeito, todos os produtos eram extremamente seguros e num mundo ainda mais perfeito não havia pessoas com mais intenções. Mas o que acontece é que infelizmente não vivemos nesse mundo. E muito da indústria da cibersegurança vive de nós não vivermos num mundo em que toda a gente é bem intencionada. Um, Portanto, tu estás aqui a passar dois passos atrás, que é tu estás a dar aos utilizadores, que vão ser as pessoas que vão acabar por dar self-host da coisa, um produto que está incompleto e que tipo, a arquitetura da segurança daquilo não é a melhor. E pá, há que ter muito cuidado a, a lidar com esse tipo de situações, não é? E se calhar falta aqui um bocadinho de informação e de educar as pessoas para perceberem, ok, pá, queres usar o CloudBot ou o OpenCloud, ou, pá, eu ainda não sei qual é que é o último nome dele, mas pronto, queres usar o Moltbot, sim senhor, podes usar o Moltbot, mas pá, tem cuidado que os default configs por default deviam ser os mais seguros possível, devia ser o mais restrito possível e devias passar aqui com a bola depois para o utilizador, é tipo, ok, tu queres correr comandos no teu computador, ok. Tipo, tu tens mesmo a certeza que queres correr comandos no teu computador e explicar claramente qual é que é o possível impacto que pode ter no caso daquilo correr mal, não é? E sinto que aí teria um bocadinho mais ok com esta situação toda. Mas, infelizmente, acho que mesmo com esses avisos todos, acho que continuaria a haver pessoas que, pá, o yes, 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 passa para a frente, isto não está a funcionar, então vamos tipo, desativar aqui a parte da segurança. E acaba por ser aqui uma questão em que não consegues meter a liability em absolutamente ninguém e ao mesmo tempo estás a dar o poder às pessoas de darem aqui um tiro no pé, muitas das vezes sem saberem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E bem, já estamos aqui há 1h12, tivemos aqui um episódio incrível, mano. Foi um prazer enorme Ora, essa. conhecer a tua história e o teu percurso e discutir estes temas, provavelmente contigo que estás dentro da área da AI. Ah, Bruno, foi um prazer enorme, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai aparecer mais vezes aqui, não tenho dúvidas disso, portanto, esperem pelos próximos vídeos. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempinho, foi um prazer. Ora, essa, o prazer é sempre todo meu. É sempre um prazer estar a falar contigo. E obrigado pelo convite para o podcast. Obrigado. E bem, malta, foi uma conversa super interessante que eu espero que vos tenha agregado muito valor. Para além disso, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, deixar aqui o vosso comentário sobre o que é que vocês acharam sobre este episódio e, acima de tudo, deixar um gosto e inscrever-se no canal para estarem sempre a par dos próximos vídeos. Fiquem bem e vemo-nos até lá.